Olá pessoal, tudo bem? Gabriela Almeida, aqui presidente do Grupo de Ambiental, e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar com vocês o programa ambiental GA News. É sempre uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui, e eu já aproveito para pedir para vocês para se inscrever no canal, para ativar aí o sininho, né, as notificações para receber as informações. E nós estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, para trazer um relato semanal de notícias, informações, daquilo que circulou, seja nas redes sociais, na internet, nos portais, para que você fique por dentro aí e também com a opinião técnica das informações ambientais que rolou aí, seja em Sergipe, seja no Brasil, tá? Espero vocês aqui no próximo bloco. Então, pessoal, conforme combinado, já dito aí para vocês nas redes sociais, para vocês que já nos acompanham, nós vamos falar hoje, né, sobre essa decisão do STJ que circulou durante aí já 2 semanas e ainda está tendo pano para manga de informações que vem circulando aí, né? Uns são contra, outros a favor, outros dizem umas coisas que não faz sentido, uns chamam de retrocesso, mas a verdade é que não houve nenhuma decisão diferente daquilo que já preconizava o que está na lei. Eu vou explicar isso para vocês aqui. Mas antes, deixa eu explicar para vocês que esse processo ele rodou por quase mais de 6 anos. O Ministério Público lá de Santa Catarina entendeu a necessidade de ampliar as áreas de restinga, considerando elas áreas de preservação permanente. E impetrou essa ação, que começou uma discussão, e agora, no dia 11 de novembro, o STJ decidiu. E essa decisão trouxe várias questões e vai mudar muito o encaminhamento de muitas coisas, e a gente acredita que melhore aí o entendimento, a redução da subjetividade sobre o tema, e nosso papel aqui é explicar como é, o que é restinga, o que é preservação permanente, quando é que acontece, o que está na lei. Então, começo já dizendo a vocês que a decisão nada mais nada menos reafirma o que está preconizado tanto no Código Florestal Brasileiro, quanto lá na resolução do CONAMA, que é uma resolução que traz padrões, traz conceitos e informações, que é o CONAMA 303 de 2002. E aí ele chegou e trouxe, porque até não é um papel do STJ criar ou mudar a lei, né? Ele trouxe entendimento da matéria, trazendo aí apenas, né, a objetividade do caso. E aí, para facilitar para vocês, eu quero chamar vocês a verificar aqui comigo a tela que eu vou mostrar para vocês aqui, onde nós vamos ler o conceito de restinga, que está a princípio no Código Florestal, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, restinga no Código Florestal, tá? No artigo, vamos lá, no artigo 3º, né? Para fins de efeito desta lei, aí ele desce lá no finalzinho, diz assim, restinga. Eu aí chamo a atenção para vocês que nos assistem, nos ouvem, sempre que for fazer a leitura de uma legislação, de qualquer coisa, observem as vírgulas, os pontos e vírgulas e os pontos finais, porque há muito caso em que as pessoas leem, passam desapercebido de alguma forma pela vírgula e têm um entendimento totalmente equivocado daquilo que leu. Então vamos fazer a leitura, tá? Restinga é um depósito arenoso paralelo à linha da costa, vírgula, de forma geralmente alongada, vírgula, produzido por processo de sedimentação, vírgula, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, vírgula, com cobertura vegetal em mosaico, vírgula, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, vírgula, de acordo com o estágio sucessional, vírgula, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, vírgula, este último mais interiorizado. E aqui eu mostro para vocês uma imagem que vocês vão ver aí, que está aqui na minha tela, do que é uma restinga. Tá? Vocês vão conseguir ver aí, visualizar, estou mostrando aqui para vocês. Veja o formato em mosaico dela e que ela está na linha paralela. Tá? Então isso aqui é uma restinga. Vamos agora verificar o que diz, ainda no Código Florestal, no artigo 4º, sobre área de preservação permanente. Então ele diz que são áreas de preservação permanente, ele cita lá todos os itens e chega no item em que ele fala da restinga. E ele diz, as restingas, vírgula, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangue,
Entende-se aí dunas, aquilo que também está definido no conceito, na CONAMA 303, como uma unidade geomorfológica, né, específica, com as características específicas, para que não se confunda com cordões arenosos. E aí, nós vamos para o CONAMA 303 e vamos ver o que é que o CONAMA 303 diz sobre restinga. Então, ele diz o seguinte: nas restingas, e isso aqui ele está se referindo no artigo 2, ele fala assim: para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições. Aí vocês vão me acompanhar aqui e vai descendo. E aí ele chega aqui no artigo 3º, ele diz: constitui área de preservação permanente a área situada a 2 pontos. Aí ele traz alguns itens e chega lá embaixo e fala nas restingas, 2 pontos. Aí ele traz item A e B, vocês estão vendo aqui comigo, dizendo em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha pré-mar máxima, em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação. Vou repetir: em qualquer localização ou extensão, vírgula, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Então ele está dizendo o seguinte, que a linha pré-mar de 300 metros, a contar da faixa lá, da linha pré-mar máxima, vai ser considerada uma área de preservação permanente quando estiver sobre uma restinga. Esta restinga, voltando ao Código Florestal, o depósito arenoso, com vegetação em mosaico, tal, ou seja, que a gente chama de restinga geológica. Se esses 300 metros não tiver sobre essa restinga, ele não é APP. Serão APPs apenas nessa faixa, aquilo que tiver com cobertura fixadora de restinga, vegetação fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. E não somente nesses 300 metros, em qualquer extensão ao longo do continente, você vai fazer essa avaliação e, é claro, verificar essas funções, verificar se de fato atende às características conforme preconiza a lei. Então, o STJ, analisando isso, dentro do acórdão, fez todo um estudo cronológico de todas as ações, de todas as situações, fazendo um histórico das legislações, do que já foi discutido há muitos anos, e disse: olha, mantém-se aquilo que já tinha sido preconizado e decidido pelo legislador ao criar as legislações, bem como a normativa de padrão, que é o CONAMA. Então, decidiu manter aquilo que já estava previsto, sem atender nem parcial, nem integral, nem total, o que o Ministério Público de Santa Catarina solicitou. Então, cabe a você, cabe empresários, cabe órgãos ambientais, entidades deliberativas, entender os conceitos e entender a aplicação dos aspectos técnicos na hora de uma análise de uma área, para não confundir dunas com cordões, para não confundir a vegetação de fato, de restinga o que é restinga, porque do jeito que há o entendimento, às vezes entende que tudo que está ali, os 300 metros a contar da linha pré-mar máxima até lá, tendo aquela vegetação de restinga, seja APP, e não é bem isso. Tem que estar sobre a área de restinga geológica. Então, esse entendimento precisa ficar maçante para a gente evitar inseguranças jurídicas, ações judiciais, né? Demasiadamente em vários processos, dificuldade de entendimento de procedimentos. Então, eu acredito que através dessa conduta a gente consiga evoluir muito mais nesse entendimento, né? Bom, e aí fica para vocês a dica da leitura do Código Florestal, é sempre bom estar atento, bem como o CONAMA, né? Os CONAMAs são vários, né? Digamos que normas normatizadoras que trazem padrões, né? E é bom sempre seguir a lei. Lei é lei, né? Ela tá lá, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em função de lei. Mas existem os padrões normatizados que são importantes observar mediante característica in loco. Ela tem que ter aquela característica para que ela possa ser validada conforme tá os conceitos legais. Bom, vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu quero que vocês façam o que os meninos dizem por aí. Dê um like, né? Curta o canal, compartilhe essa informação, porque muita gente aí ainda não entendeu o que é isso, e talvez da forma com que a gente está abordando aqui no nosso Já News seja mais claro, mais fácil de entender. E também, né, deixe seu comentário caso você queira que eu reforce algum tipo de informação, algum tipo de item que você queira que eu esclareça mais, você pode deixar nos comentários, claro, né? E aí compartilhe, siga, sugira para os amigos e siga também nosso perfil no Instagram. Nós também temos lá mandando a informação do que vai ter nos
nas semanas seguintes e eu aguardo vocês aqui comigo no próximo programa, tá bom? Até mais!